Deixa eu só ajustar aqui, deixar tudo bonitinho no ponto. Hoje nossa aula é muito tranquila, vamos lá. Nossa disciplina de geração, transmissão e distribuição de energia. Hoje nós estamos no módulo 11, tá? Vamos totalizar 14 módulos, tá bom? Então já está bem próximo da gente encerrar essa disciplina. Hoje no módulo de número 11 eu irei comentar com você sobre a potência instalada e a potência firme, tá? Dos transformadores existentes em uma subestação. E, em seguida, eu vou falar sobre os indicadores. Esses indicadores são os indicadores de interrupções de fornecimento de energia elétrica, tanto para nível individual, que é o consumidor, né, consumidor individual, como a nível coletivo, tá? Eu vou explicar, tem uma formulazinha aqui que eu vou mostrar para vocês, que a princípio pode até assustar um pouco, mas vocês vão ver que realmente é muito fácil mesmo a gente fazer o cálculo. Esses dois assuntos irão estar na nossa última avaliação, tá bom? A nossa primeira avaliação, nós falamos só sobre parte de geração, e nessa segunda etapa nós vamos falar da parte de transmissão, um pouco da distribuição, certo? Eu sempre costumo indicar, olha, isso aqui deve cair em prova, isso aqui talvez não caia em prova, justamente para que vocês consigam já ficar ligados com relação a tal assunto. Então, esses dois assuntos são assuntos de prova, sim. Tá bom? As subestações de distribuição, que são supridas pela rede de subtransmissão, são responsáveis pela transformação da tensão de subtransmissão para a de distribuição primária. Então, como é que funciona? Eu tenho depois da geração a parte de transmissão, onde eu tenho suas subestações também. Tem a parte de subtransmissão, e no nosso caso a Enel, né, a Enel vai receber uma tensão de subtransmissão, que no caso é oriunda da Chesf. A Chesf entrega os 69 kV e daí por diante é a responsabilidade da Enel. Pegar esses 69, rebaixar o valor desses 69 kV para 13,8 kV e através das ruas da nossa cidade, né, no nosso estado do Ceará, a gente encontrar a linha primária ou tensão primária de 13,8, que vai passar por um último transformador, tá bom? Bom, no nosso país nós temos uma quantidade imensa de tipos de arranjo de subestações. Esse assunto eu costumo falar na disciplina de subestações, no qual eu falo das configurações da subestação, qual é o tipo, é em anel, se é série, se tem barramento duplo, barramento simples, tá bom? E esses arranjos, logicamente, vai definir mais ou menos a configuração daquela subestação. Assim, subestações que suprem regiões de baixa densidade de carga, que são, né, no caso, subestações de médio porte para pequeno porte, transformador da subestação com potência nominal na ordem de 10 MVA, é bastante frequente a utilização do arranjo designado por barra simples. É o barramento mais simples que se tem com relação ao arranjo de subestação. Tá? O custo é menor, só que, logicamente, tem suas desvantagens, porque para um barramento simples, se qualquer problema ocorrer nesse trecho do barramento, o circuito todo para, porque é como se fosse um circuito em série. Resistor em série, se a gente tirar um resistor, o circuito para de funcionar, lógico, porque a corrente só vai passar por um caminho. Evidentemente, cada um dos transformadores deve ter capacidade, na condição de contingência, para suprir toda a demanda da subestação. Então, por exemplo, quando vai ser construída uma subestação e em todos os critérios, né, de cálculo, de levantamento de potência, a ideia é que esses transformadores de potência consigam suprir toda a necessidade. Por exemplo, no Centro de Eventos de Fortaleza, nós temos 2 transformadores de potência que ficam situados naquela parte de trás. Quem já foi ali no Centro de Eventos deve ter visto. Na parte de trás do Centro de Eventos, vocês irão encontrar uma subestação de 69 kV. Essa subestação terão 2 transformadores de potência, ligados em paralelo. A potência eu não me recordo, apesar de eu já ter trabalhado naquela subestação, mas eu acho que é 3,75 MVA, se eu me engano. Certo? Quando foi feito o levantamento,
Isso eu estou falando já da parte da engenharia. A engenharia fez o levantamento, fez o trabalho e verificou que a potência era 3,75 MVA. Pronto. Eu vou ligar um transformador em paralelo com o outro, primeiro pela questão da segurança. Outra, eu preciso fazer manutenção em um transformador. Então, eu posso deixar um transformador desligado e apenas um transformador vai conseguir suprir toda a necessidade, toda a demanda de carga. Então, assim, quando foi feito o projeto inicial, foi feito na concepção de tentar fazer com que um transformador só conseguisse suprir a necessidade. Mas por que eu coloquei dois? Bom, a ideia de colocar um transformador em paralelo com o outro é justamente pela ideia de que eu posso desligar um transformador e fazer a manutenção em outro. Imagine que se eu tivesse um transformador apenas utilizado naquele fim e porventura tivesse algum problema naquele transformador, no momento que tivesse um evento lá. Então, assim, por medida de segurança, dependendo do nível do evento, às vezes a pessoa que vai promover um evento lá, ele leva um gerador por questão de segurança. Então, por exemplo, se faltar energia, o gerador já está lá à disposição. Mas digamos que ele não tenha levado o gerador e só tem um transformador naquele local e o transformador deu problema. Aí você já pensou no prejuízo que vai ser. Um evento de grande porte e do nada falta energia porque teve um problema naquele transformador. Aí, justamente pela questão de segurança, se coloca um transformador em paralelo com o outro, para que caso um dos transformadores saia de cena, aquele outro transformador consegue suprir toda a necessidade. Tá bom? É usual definir-se para subestações com mais de um transformador a potência instalada. E a potência instalada nós chamamos como sendo a soma das potências nominais de todos os transformadores existentes nessa subestação. Então, por exemplo, se lá no questionário caísse assim, defina a potência instalada. Aí você vai colocar, a potência instalada é a soma das potências nominais de todos os transformadores existentes em uma subestação. Ponto final. Bom? Aí vamos nós, a potência firme. A potência firme é aquela potência que a subestação pode suprir quando da saída de serviço do maior transformador existente na subestação. E o que seria isso? Bom, a potência firme vai dar a ideia que se o maior transformador, digamos que eu tenho 4 transformadores naquela subestação, quando a gente faz o cálculo, a gente utiliza justamente o maior, levando em consideração que esse maior pode apresentar problema em alguma etapa. Mas isso por quê? Imagine, eu tenho 4 transformadores. Se o transformador mais potente sai de cena e os outros 3 transformadores conseguem suprir a necessidade, então, logicamente, qualquer um desses outros 3 transformadores que tem uma potência menor, se der algum problema e parar de funcionar, então, com certeza, a subestação vai trabalhar 100%, sem nenhum problema. Porque, imagina, eu tenho, digamos, 2 transformadores de 40 MVA e 2 de 20. 2 de 40 e 2 de 20. Se um transformador de 40 sair e os outros 3 conseguirem tomar de conta, então, logicamente, se sair um de 20, com uma potência menor, vai conseguir suprir a necessidade sem problema algum. Então, a definição de potência simples é aquela que a subestação pode suprir quando da saída de serviço do maior transformador existente na subestação. Nós iremos fazer o cálculo da potência instalada e nós iremos fazer o cálculo da potência firme. Beleza? No caso de uma subestação com a quantidade X de transformadores, nós falamos N transformadores, de potências nominais, tá? Esse S vem de potência aparente, porque os transformadores, a potência é dada em potência aparente, tá? Com esse 1 igual a N, vou explicar isso aqui depois, admitindo-se que o transformador K é o transformador mais potente, é o de maior potência nominal e que em condição de contingência, ou seja, em condição de sobrecarga, tá? Ocorreu algum problema, aquele transformador teve que parar de funcionar, os transformadores podem operar com sobrecarga. Então, o que quer dizer? Que
em uma condição de emergência, eu precisei desligar aquele transformador. Os outros transformadores conseguem operar nesse regime de sobrecarga sem problema algum. Certo? Fator de sobrecarga, que vai ser um valor extra, tá? Quando a gente realiza um projeto voltado para subestações, a gente tem que deixar sempre uma margem de folga. Isso é norma, tá? Isso vale para tudo, pessoal. Eu não posso fazer, por exemplo, uma instalação elétrica deixando o sistema funcionar sempre no gargalo. Eu tenho que deixar uma margem de folga, porque se porventura ocorrer uma sobrecarga, o sistema ele pode trabalhar tranquilamente sem nenhum problema. Vou aqui citar como exemplo motores elétricos. Vocês já chegaram a fazer a disciplina de máquinas elétricas? Já. Pronto, se vocês fizeram máquinas elétricas, vocês devam ter visto motores. Motores monofásicos, motores trifásicos de 6 terminais, motores de 12 terminais, o motor da Lander, motores elétricos em si, tá? O que acontece? Na placa do motor, vou fazer uma analogia aqui para a gente entender. Na placa de um motor trifásico, vou jogar aqui como exemplo um motor trifásico. Tem uma informação lá, na verdade eu tenho várias grandezas, várias informações contidas numa placa, que é aquela placa de identificação. E a informação que descreve justamente essa questão da margem de folga é um item chamado fator de serviço. E o fator de serviço é digamos, entre aspas, é uma potência extra que o fabricante entrega para o motor, que em uma situação de sobrecarga, o motor consegue trabalhar sem nenhum problema. Então, geralmente, vocês irão encontrar F.S, que significa fator de serviço. Esse fator de serviço, você pode encontrar 1.15, 1.25, 1.30, 1.20. E esse valor, depois desse ponto, é a porcentagem. Então, por exemplo, se você tem um motor trifásico com 1.15, então está dizendo que ele pode funcionar com 15% além da sua potência nominal. Então, em cima desse valor de fator de serviço, atrelado à corrente nominal, de acordo com a tensão que eu liguei, então digamos que o motor ligado a 380 na placa indica que a corrente nominal é de 0,60 amperes. Como é que eu vou fazer o cálculo utilizando esse fator de serviço? Eu vou pegar a corrente nominal, vou multiplicar pelo fator de serviço. Com esse resultado, eu vou encontrar a chamada corrente do relé térmico. Essa corrente do relé térmico é o valor que eu devo colocar num componente chamado relé térmico, ou relé de sobrecarga, ou relé bimetálico. Esse relé térmico vai ficar abaixo do contactor e na linha industrial é só o que você vai encontrar. Então, assim, por exemplo, para o motor funcionar, o motor ele vai precisar da tensão. Beleza. Vai utilizar o contactor porque vai fazer o chaveamento. Abaixo do contactor você vai encontrar o relé térmico. E você vai ligar o motor justamente pelo relé térmico. Se, porventura, o motor passar por uma sobrecarga, até esses 15%, isso porque eu citei 1.15, até esses 15%, o motor ele pode funcionar tranquilamente sem nenhum problema. Agora, passou desses 15%, o relé térmico vai começar a esquentar internamente, as lâminas vão encurvar, vão atuar o disparador e vai evitar que o motor continue funcionando em sobrecarga. Então, isso é o que nós chamamos de questão de segurança. Para motores elétricos, sempre nós iremos encontrar o relé térmico. E esse cálculo para você fazer o ajuste do relé no valor certo de corrente é porque você verificou o chamado fator de serviço, certo? Para transformadores, nós iremos utilizar o chamado fator de sobrecarga, tá bom? Que, um exemplo, geralmente encontrando 1,40, quer dizer que eu tenho 40% de sobrecarga admissível, tá bom? E que seja transferida a transferência de potência, esse S trans significa S, potência aparente, trans de transferência. A potência que pode ser transferida para uma outra subestação. Então, por exemplo, digamos que a minha subestação é uma subestação de subtransmissão. Eu vou receber um valor de tensão, eu vou ter meus transformadores lá instalados e vou precisar fazer a transferência de um valor X de potência para outra subestação. Digamos que a ONS pediu encaminhamento de 10 MVA para outra subestação. Então,
cada subestação tem o seu limite de transferência de potência. Tá bom? E nós chamamos de S-trans, o valor de potência que pode ser transferido para outra subestação. Pela rede primária, através de manobra rápida de chave. Então, logicamente, eu vou precisar de um sistema de chaveamento para fazer essa manobra, pegando essa potência e transferindo para outra subestação. A fórmula que nós iremos utilizar, que aparentemente parece ser, né, muito esquisita essa questão, mas vocês vão ver como é simples. Esse S-inst é a potência instalada do sistema. Alguém sabe o nome dessa letra aqui, que parece uma letra E? Somatório. Oi? Somatório. É um somatório, né? O nome dessa letra é sigma. Essa letra corresponde a um somatório. Então, no caso, olha, eu vou fazer um somatório da potência nominal dos transformadores, tá? Sendo a potência sendo 1 ou sendo N transformadores. Certo? Então, como é que eu vou fazer isso no cálculo, no papel? Pessoal, você vai só somar os transformadores. Acabou-se. Para você ver como são as coisas, né? A gente se depara com um livro didático e o livro entrega para você uma formulazinha dessa. Aí você toma logo um susto. Mas é simplesmente você somar a potência dos transformadores. Acabou-se, não tem o que fazer, é somar. Se eu tenho, por exemplo, 4 transformadores de 20 MVA, 20 mais 20 mais 20 mais 20. Pronto, só isso, tá bom? Então, potência instalada é simplesmente eu somar. A potência firme vai ser o fator de sobrecarga, tá bom? O fator de sobrecarga multiplicado pelo somatório dos transformadores de potência, sendo que eu vou retirar o maior transformador vai retirar, tá? Então, I diferente de K, quer dizer, o valor de K a gente vai retirar, então o maior transformador ele vai ser retirado aí para a gente fazer esse somatório. E vou somar, aqui é uma soma, tá? Eu não sei por que ele não foi a soma, mas a potência que pode ser transferida para uma outra subestação. Certo? Deixa eu ver se eu corrijo logo isso aqui, que eu fico doidinho quando tem qualquer errozinho desse aqui. Deixa eu ver se eu deixo pronto. Só um instante aqui. Ver a configuração do PowerPoint que fica com esse probleminha. Só um instante. Pronto. E aqui é uma soma. Certo? Pronto. Certo? Então, fator de sobrecarga vezes o somatório das potências dos transformadores, sendo que a gente vai tirar o maior, mais a potência que pode ser transferida para outra subestação. Então, é assim, potência instalada que eu coloquei megavolt-ampere, mas digamos que se eu tiver na questão transformadores em kilovolt-ampere, você vai utilizar kilovolt-ampere, tá bom? Potência firme, dado em megavolt-ampere, fator de sobrecarga, esse valor é um valor adimensional, não tem unidade para isso, tá bom? E aqui é a potência que pode ser transferida para uma outra subestação. Um exemplo de aplicação. Eu queria que vocês copiassem essa questão, por gentileza, que nós iremos fazer no questionário uma questão igual, tá? Igual essa questão aqui. As partes que eu peço para que vocês copiem, uma é para a gente praticar e outra que a gente já fica mais ou menos sabendo como é que vai ser o questionário. Então, eu peço para que vocês copiem essa questão que diz o seguinte. Uma subestação, olha, esse SE geralmente é uma sigla, tá? Que a gente utiliza para subestação. Uma subestação dispõe de 4 transformadores de 25 MVA, fator de sobrecarga em contingência de 1,4, 1,40, 1,4 é a mesma coisa, e que seja possível a transferência pela rede primária quando de emergência, de contingência de até 5 MVA. Então, quais as informações que eu tenho? 4 transformadores, com a potência de cada um de 25 MVA, fator de sobrecarga de 1,4 ou 1,40 e a potência de transferência de 5 MVA.
eu vou querer que vocês façam a potência instalada e que vocês façam a potência FI, certo? Vou dar 3 minutinhos só para vocês copiarem. Eu vou fazer junto com vocês, tá bom? E assim a gente dá andamento ao nosso assunto de potência instalada e potência FI. A gente já começa com um exemplo bem simples, tá? Bem simples mesmo, mas eu devo colocar no questionário, provavelmente, por exemplo, 4 transformadores, sendo 2 transformadores com a potência X, outro transformador contra potência, outro transformador contra potência. Mas o sentido de cálculo é o mesmo, não muda. Professor, aí a A vai ser 100, potência instalada, os 4 transformadores. Exato, porque é só soma, né? Só vou somar os transformadores E e vai. a firme vai ser 145, é 100 mais os 40% e os 5 da transferida. Não, aí já vai ser diferente, tá? Quanto for o teu resultado da FIM? Não fiz não, Assim, aqui não, olhando. a instalada é só a soma. Nós vamos ver como é que eu vou fazer a FIM. Certo? Beleza. Só deixar a galera terminar só de copiar, a gente vai fazer. Vocês vão ver, é muito simples, tá? Eu tenho vergonha de passar esse assunto, pelo amor de Deus, porque é simples, pessoal, é só isso. Lógico, né? Quando eu for fazer um projeto voltado para uma subestação, já na parte de engenharia, não é simplesmente essa coisinha inocente, né? Então eu tenho muito mais do que isso. Só que a ideia primária, né, bem por cima, é nesse contexto aqui. Eu só não entendo para que essa ruma de símbolo de letra aí se o negócio é simples. Pois é, a matemática tem essas coisinhas, né? A matemática tem essas particularidades. Tem alguém aí? Tem mais alguém copiando? Ô! Tá o que aqui, Já professor? terminou. Todo mundo já terminou, Já rocha. Pronto, Clécio. né? Beleza, então vamos lá. Justo. Posso mudar, pessoal? Pode. Então vamos nós. Como é que eu vou fazer esse procedimento? Simples, olha. Eu tenho aqui 4 transformadores de 25 MVA, fator de sobrecarga 1,4, potência que pode ser transferida para outra subestação 5 MVA. Para que eu realize o cálculo da potência instalada, vocês irão fazer do mesmo jeito, tanto para o questionário quanto para a nossa última avaliação. Você vai somar, aí assim, como as potências são iguais, você pode dizer assim, professor, eu posso botar 4 vezes 25? Pode, tanto faz, é a mesma coisa. Não é obrigado a você botar 25, mais 25, mais 25, mais 25. Tá? Só que, lógico, se eu levar em consideração na questão que eu vou ter, por exemplo, 2 transformadores de uma potência e 2 transformadores de outra potência, então eu já não poderia fazer
né, fazer dessa forma. Então, eu teria que realmente fazer a soma. Sendo assim, eu já tenho a minha potência instalada de 100 MVA. Pessoal, é só isso para calcular a potência instalada, tá? Vamos para a potência firme. Potência firme é só um pouquinho diferente. A potência firme, olha, vai ser o fator de sobrecarga, que é de 1,4, no caso 1,40, né, tanto faz, vezes 75. Aí vamos lá, 75, por quê? Porque eu vou ter que retirar um transformador, tá? Eu retiro um transformador e realizo a soma das outras para colocar aqui na forma. Aqui nesse caso eu tenho 25 mais 25, 50 mais 25, 75. Eu retirei uma de 25. Se eu tivesse, por exemplo, um transformador de 40 e 3 de 25, qual é o transformador que sairia de cena? O de 40. Então, a gente tira o maior transformador. Como os transformadores aqui têm valor igual, então eu retiro um, lógico. Soma os três, que dá 75, mais a potência que pode ser transferida para uma outra subestação. Então, você vai multiplicar 1,40 vezes 75, 1,40 vezes 75 dá 105. Somado com 5, você tem como resultado 110. Um detalhe importante, que pode cair no questionário de vocês ou na avaliação. Quando vocês forem realizar o cálculo, se a potência firme for maior do que a potência instalada, você pode fazer o cálculo normal, aí no final você coloca potência firme igual a potência instalada. Entendido? Geralmente, pessoal, na prática, a potência firme ela vai ser menor do que a instalada. Mas, por exemplo, aqui no cálculo, se acontecer de a potência firme ser maior do que a instalada, você faz o cálculo normal e abaixo você coloca potência firme, o mesmo valor da potência instalada. Entendido, pessoal? Alguma dúvida? Pronto, né? Então, por gentileza, eu peço para que vocês copiem, tá? Para a gente partir para a explicação e para uma outra questão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sim, eu sei que, como é muito simples, pode ser que não tenha dúvida, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer momento você pode me interromper e perguntar, tá bom? Tem mais alguém copiando? Pode prosseguir, professor. Todos copiaram, né, essa parte? Já, professor, pode Show, arrochar beleza. aí. Beleza. Então vamos nós. Explicaçãozinha breve acerca disso aqui. Destaca-se que quando a potência firme ela é maior do que a potência instalada, fixa a firme igual a instalada. Isso é uma regra, tá certo? Sendo assim, de acordo com o exemplo citado anteriormente, a potência firme é fixada em 100 MVA. Então, assim, quando vocês forem realizar o cálculo, eu vou fazer o procedimento no questionário. Eu vou colocar lá as potências dos transformadores, eu vou colocar o fator de sobrecarga e vou colocar a potência que pode ser transferida para uma outra subestação. Você vai fazer o cálculo da potência instalada somando as potências, e o cálculo da potência firme você vai pegar o fator de sobrecarga e vai multiplicar com o somatório dos transformadores, sendo que você vai ver desses transformadores que a questão tem, qual é o transformador de maior potência. Se forem de mesmo valor, lógico, você vai tirar qualquer um, mas se eu tiver 4 transformadores com potências diferentes, você vai pegar aquele maior transformador
né? E vai retirar e vai somar os outros transformadores de menor potência. A multiplicação do fator de sobrecarga junto com esse somatório desses transformadores e somados com a potência transferida, vai ser a potência firme. Se no resultado a potência firme for maior do que a instalada, você faz o mesmo resultado. No caso que a gente acabamos de fazer, foi 110, beleza. Aí abaixo você repete de novo. Potência firme, S firme, igual ao mesmo valor da potência instalada. Certo? Se a potência firme, pode dizer. se a potência firme for abaixo, aí bota a menor, né? Não, se for abaixo, fica do mesmo jeito, né? Não muda nada. Você vai calcular, teve aquele resultado, já era. Eu digo assim, que caso ocorra do valor da Ser maior, né? ser maior, aí você deixa do mesmo jeito, a diferença é que você vai só repetir embaixo, botando potência firme igual ao valor da potência instalada. Nessa questão agora, eu tenho dois transformadores de 15 MVA e eu tenho dois transformadores de 10 MVA. O fator de sobrecarga agora é de 1,20 e que seja possível a transferência pela rede primária, quando em uma situação de emergência, de até 4 MVA. O formato da questão é o mesmo, não vai ser modificado o formato. A diferença é que eu devo trocar, conforme eu falei para vocês, os valores. Nesse caso agora eu já não tenho 4 transformadores de valores iguais, eu tenho 2 transformadores de 15 e 2 transformadores de 10, certo? Nós vamos calcular a potência instalada, a potência firme. Dá uns minutos aí, eu quero que vocês copiem e eu quero que vocês tentem fazer. Então eu vou dar 5 minutos. Feito isso, aí eu vou fazer junto com vocês, tá? Mesmo sentido. Dos 4 transformadores para potência firme, vocês irão tirar um transformador igual, o que for mais potente. No caso aqui, como eu tenho 2 transformadores de 15 e 2 de 10, você vai tirar um transformador de 15. Certo? 5 minutinhos. Podemos fazer essa questão? Zé Wilson terminou? Zé Wilson, Adriano, Antônio Wesley, Clécio. Sim, pode ir. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Né? Beleza. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Simplesmente dessa forma. Já tenho todos os resultados aqui. São 2 transformadores de 15 MVA com 2 transformadores de 10 MVA. Tá? Potência instalada, então, no caso, 50 MVA. Para a potência firme, eu peguei o fator de sobrecarga, multipliquei por 35. Por quê? Porque eu tirei um dos transformadores de 15, que era de maior potência. Então, ficou 15 mais 10, 25, mais 10, 35. Mais a potência que pode ser transferida para uma outra subestação, cujo seu valor é 4 MVA. 1,20 vezes 35, seu resultado você soma com 4, tive como resultado 46 MVA. Nesse caso, olha, vejam que a potência firme se encontra menor do que a instalada, que é o correto. Tá bom? Então, acho que com relação a essa parte aqui, acho que não tem nenhuma dúvida não, né? É tranquilo com relação a isso. Vamos passar para um outro assunto, que também vai demandar um cálculo lá na frente, mas também é simples, não é difícil, tá? Que são os indicadores de interrupção de fornecimento. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, é interessante que a gente fale da qualidade dos serviços de energia elétrica. Bom, vamos lá. As distribuidoras de energia elétrica são avaliadas em diversos aspectos no fornecimento de energia elétrica. A nossa concessionária do estado do Ceará é a concessionária Enel, a extinta Coelce, né? Antigamente era Coelce. Hoje eu tenho a Enel, que já assume o papel aqui no estado do Ceará em torno de 4 anos, mais ou menos isso, tá? E não só a nossa concessionária, como qualquer outra concessionária no Brasil, é avaliada e é fiscalizada pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEEL é um órgão regulador e fiscalizador. Então, vai fiscalizar para ver
se a energia que está chegando até a sua casa está chegando com qualidade, tá bom? Então, entre eles está a qualidade do serviço e a qualidade do produto oferecidos aos consumidores, sendo que a qualidade dos serviços prestados compreende a avaliação das interrupções no fornecimento de energia elétrica. Eu não sei se alguém aqui recorda, mas assim, quem já tem no caminho dos 40 que nem eu, lembra que, por exemplo, no começo da década de 90, nós tínhamos um problema seríssimo com relação à queda de energia. Então, era uma coisa quase que comum. Toda semana ou de 2 em 2 semanas acontecia queda de energia. Então, faltava energia do nada. Mas isso aí era devido a quê? Devido a vários fatores. Vou dar um exemplo. Às vezes, uma chave fusível, um fusível velho que se encontra lá no circuito primário da chave fusível. Às vezes, os componentes, né, que não era dada manutenção devida. Outra questão de sobrecarga no circuito que acabava, por isso, refletir em problemas para outras residências. Então, era assim, era quase que comum acontecer esse problema. Já hoje, assim, se vocês analisarem, hoje não é uma coisa assim tão... Não se tornou mais aquela coisa rotineira, a falta de energia. Tá? Antigamente, a concessionária era pertencente ao Estado. Hoje, a concessionária é pertencente a um setor privado. Então, assim, a concessionária faz de tudo para tentar levar a eletricidade de qualidade para você, mesmo porque, se o fornecimento tiver muito aquém do desejado, pode acontecer de perder a concessão e outra empresa assumir o papel. Para fazer com que isso não aconteça, então, a concessionária faz o possível para tentar entregar ao cliente, que é o destino final, uma energia elétrica de forma confiável. Tá? Esse ano tinha sido feita a eleição, acho que foi no começo do ano, nomeando as melhores empresas com relação a fornecimento de energia. Tá? O Nordeste não passa embaixo disso, tá? O Rio Grande do Norte é uma das melhores distribuidoras de fornecimento de energia elétrica, uma empresa chamada Cosern, não sei se aqui alguém conhece, tá? Essa empresa ela é pertencente ao grupo da Neoenergia. Então, esse ano foi nomeado da Neoenergia a Electro, que ela fica em São Paulo e fica em Mato Grosso do Sul, e a Cosern, que fica no Rio Grande do Norte. Tá? A Enel também é uma das melhores empresas hoje de fornecimento de energia. Essa Enel é uma empresa muito grande. Ela tem a sede lá na Itália, mas ela tem atuação no mundo todo. Só aqui no Brasil, ela assume o Rio de Janeiro, São Paulo, aqui o Ceará, né, e Goiás. Então, ela tem o trabalho de distribuição de energia elétrica através dos 4 estados. Bom? O módulo 8 do PRODIST, nós chamamos de procedimentos de distribuição de energia elétrica, que estabelece a qualidade de energia, seja com relação a produto, serviço prestado ou atendimento ao consumidor. Então, nós temos hoje um módulo 8 desse procedimento de distribuição, explicando os procedimentos com relação ao fornecimento de energia elétrica. Isso com relação à qualidade, com relação ao produto que vai ser entregue, com relação ao serviço prestado e assim por diante. Tá bom? Aí vamos lá. Com relação à qualidade dos serviços, essas três explicações aqui, essas 3 bases aqui de qualidade, elas estão incluídas no PRODIST número 8, tá? Diz o seguinte: para a qualidade do produto, define a terminologia, tá? Caracteriza os fenômenos e estabelece os indicadores e limites ou valores de referência relativa à conformidade de tensão em regime permanente e às perturbações na forma de onda de tensão. Então, essa qualidade do produto se a energia que chega na sua casa, se ela está na tensão correta, se ela apresenta falhas ou se não apresenta falhas, se ela vai ter alguma perturbação ou se não vai ter alguma perturbação com relação ao nível de tensão e assim por diante.
Então, o produto em si que a Enel entrega para você é a tensão elétrica. Sendo assim, é importante que a concessionária ela entregue realmente os 220 volts. Lógico, vamos entender aqui. Numa linha residencial, a tensão que eu estou recebendo, que é a tensão de 220 volts, ela vem de um transformador que está lá fora. Então, existe um transformador que alimenta uma determinada quantidade de moradores e cada residência vai receber uma tensão de 220 volts. Beleza. Pode haver oscilação? Pode. Vou citar como exemplo, quando está por volta de 17h30, 18 horas. E outra, a depender da quantidade da densidade de carga. Às vezes, existe uma quantidade de consumo muito grande por parte de outras residências que participam da mesma fase que eu, que pode fazer com que a minha tensão fique um pouco abaixo de 220. Só que a média dessa tensão tem que ser exatamente os 220, certo? Então, assim, a qualidade do produto consiste justamente nisso, em fazer com que a energia que chega à minha casa, que é esse produto, chegue com a tensão correta, se vai vir com alguma oscilação de tensão ou não, tá? O segundo tópico é a qualidade do serviço, define os conjuntos de unidades consumidoras, estabelece as definições, estabelece os limites e os procedimentos relativos aos indicadores de continuidade de serviço, de energia, e dos tempos de atendimento. Então, a qualidade de serviço seria o controle das interrupções de fornecimento e do atendimento às ocorrências, no caso, chamamos de ocorrências emergenciais. Tá? E, por fim, que é a qualidade do atendimento, que estabelece a metodologia de cálculo dos limites do indicador de qualidade comercial. Como é que funciona esse negócio? É o seguinte, antigamente faltava energia, nós não tínhamos celulares, o que tinha era o orelhão, quem tinha telefone residencial, beleza, mas para quem não tinha, tinha um orelhão, aí ia fazer a ligação para pedir a solicitação da energia, uma vez que faltou energia na minha rua. Hoje está muito fácil, porque eu tenho essa comodidade de ter um celular, Esse celular ainda vai ter a internet, um Wi-Fi, você faz uma ocorrência, faz um registro e solicita um técnico da Enel para verificar esse valor. Aí o técnico da Enel chega até o local, geralmente dá uma volta no quarteirão, que ele vai verificar, primeiramente, se tem alguma chave fusível com problema, se tem alguma canela arriada, para quem é do campo sabe muito bem o que eu estou dizendo, que é um fusível rompido. Aí eu tenho as chaves fusíveis que ficam no circuito primário, na parte de cima do transformador. E vai tentar verificar o problema e solucionar. Certo? Aí, beleza. O tempo que eu vou ficar sem fornecimento, o tempo que eu vou ficar sem energia elétrica, então, isso vai ser contabilizado. Tá? E, diga-se de passagem, não é nem um pouco interessante para a concessionária que, vez ou outra, fique faltando energia. Porque, primeiro, isso pode causar perturbações no sistema elétrico. Imagine, por exemplo, o apagão que teve há algum tempo atrás. Existem setores que não pode, de forma nenhuma, ficar sem fornecimento de energia elétrica. Imagine, sorveteria, já era. O sorvete baixou a temperatura, então o sorvete... mas está derretido, mas vamos congelar de novo. Então, dificilmente o sorvete vai prestar. Carne não pode ficar sem refrigeração. Vamos imaginar o ponto mais crítico, que seria uma pessoa que depende de um aparelho para conseguir sobreviver. Então, tem um aparelho lá que está utilizando para a pessoa conseguir respirar. Então, para esse tipo, que é mais crítico ainda, então é necessário, logicamente, que a tensão ela chegue ao seu destino com o valor realmente dos 220 volts. Certo? A Lei 8.987, de 95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão, no 6º artigo define que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei. Bom, fora o artigo 6º, nós temos também na resolução da ANEEL, acho que é o 281 de 99, não sei nem se foi realizado já alguma mudança, no artigo 7, o artigo 11 e o artigo 12
estabelece justamente também a parte de qualidade do serviço prestado de energia elétrica. Se você, eu vou dar uma olhadinha, mas eu acho que eu tenho esse PRODIST 8, módulo 8, eu vou mandar para vocês no grupo, para vocês dar uma verificada, tá bom? Nos itens que falam justamente sobre isso, sobre essa questão da qualidade no serviço. Bom, define ainda no mesmo artigo o serviço adequado como sendo o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. O que seria isso? De você ligar para o centro de controle da Enel e imediatamente ele dispor, no caso do centro de controle, dispor de uma equipe técnica para verificar esse problema, certo? A qualidade do serviço de energia elétrica, manifestada nas referidas leis, será supervisionada por meio de indicadores. Então, ainda bem que nós temos assim um amparo da ANEEL. Porque imagina, pessoal, se não existisse esse órgão regulador, como a ANEEL, e a concessionária pudesse fazer do jeito que ela quisesse, então nós teríamos graves problemas. Falta energia, a empresa... Estou falando assim, talvez sendo até um pouco exagerado, mas a empresa vai decidir a hora que vai mandar ou não. Tá certo, a gente vai mandar. E assim, vai ficar cozinhando o galo até um técnico ir resolver o problema. Certo? Com a fiscalização intensiva da ANEEL, mesmo assim, um dos maiores setores de reclamações são as concessionárias de energia. Imagina se não tivesse fiscalização. Certo? Essas quedas de energia, ela não é interessante para a concessionária, porque em períodos, geralmente período de ano em ano, períodos semestrais, a concessionária presta conta para a ANEEL com relação à continuidade do fornecimento de energia e se houve alguma interrupção nesse período de energia elétrica. Porque essa interrupção, pessoal, ela é contabilizada. Então, a gente acha que isso fica por isso mesmo, mas não fica. Esse período que ficamos sem fornecimento é contabilizado. E dependendo dos setores, a gente consegue ter o ressarcimento do valor do prejuízo. Certo? Bom, numa residência nós podemos ter um problema de um aparelho queimado, né? Aí para isso que tem aquela questão do seguro, que eu vou pagar o seguro, mas dependendo da situação mais na linha industrial, eu posso ter o ressarcimento de valores. Certo? A permissionária deverá dispor de sistemas ou mecanismos de atendimentos adequados que garantam ao consumidor final acesso a esta, para apresentar suas reclamações quanto a problemas relacionados ao fornecimento de energia. Todo setor de concessionário tem a linha de reclamações. Tá? Nós sabemos que o top de reclamações são as concessionárias de energia elétrica. Toda falta de energia, digamos, falta energia nesse exato momento. Então, o que acontece? Nesse momento que falta energia, até o período que a energia foi recobrada, esse período ela é contabilizada. Aí vem aquela história. E tem como a ANEEL saber dessa informação? Tem. Certo? Então, todas essas informações elas são passadas para a ANEEL. Então, como a concessionária ela é avaliada em virtude da qualidade do serviço prestado, então a concessionária faz o possível para que isso não aconteça. Então, assim, depois que... Não estou aqui fazendo propaganda, mas depois que a Enel assumiu, uma coisa que eu tenho notado é que algumas subestações da Enel, né, subestações locais assim, foram tipo trocadas por uma subestação nova. Lá na Avenida São Jean Termine, perto da Expoes, vizinha Expoes, nós temos uma concessionária da Enel. E o que foi que eles fizeram? Eles simplesmente fecharam uma subestação e fizeram outra. Construíram a subestação de lá da subestação antiga e hoje é a subestação nova que assume. Eu tenho subestações novas, né? Que foram montadas em estruturas aqui em Fortaleza. Então, assim, como a Enel quer fornecer energia de qualidade, logicamente tem que trocar o maquinário, tem que trocar os componentes, os TCs, TPs. Imagina que tem transformadores, por exemplo, de potencial e de corrente
já de muito tempo, de muitos anos. Mesmo que sejam antigos, é necessário, logicamente, que periodicamente seja feita a manutenção. Tem equipes que são direcionadas para fazer a lavagem dos isoladores. Eu não sei se aqui alguém já chegou a presenciar. É o cara que vai num carro com água desmineralizada e sai lavando os isoladores nas linhas de distribuição. Então, tem que ser feito esse trabalho de manutenção preventiva, justamente para evitar que, em qualquer momento, em qualquer hora, ocorra uma queda de energia. Tá? Com relação aos velhos blackouts que aconteceram, tá? Muitos desses blackouts que aconteceram não foi por questão que o componente estava ruim, certo? Às vezes havia um procedimento errado, às vezes foi uma sobrecarga que ocorreu, tá? Muita gente utilizando energia ao mesmo tempo, então ocorreu, né, uma pane no serviço e o sistema de segurança se retirou de funcionamento, certo? A ideia primordial é que a energia elétrica chegue ao consumidor com qualidade na tensão nominal correta, tá? Porém, existem indicadores voltados para esse fim. Então, quais são os indicadores? Nós temos o DEC, que esse DEC e esse FEC já são voltados mais para a linha coletiva, tá bom? Não é individual. É a duração equivalente de interrupções de fornecimento de energia por consumidor. Esse DEC vai exprimir o intervalo de tempo que, em média, cada consumidor do conjunto considerado ficou sem fornecimento de energia elétrica, no período de observação, considerando as interrupções maiores ou iguais a 3 minutos. Então, assim, faltou energia durante 30 segundos. Então, isso não é contado. Passou de 3 minutos, aí já conta. Certo? Então, esse tempo, esse período que a gente ficou sem fornecimento, vai ser contabilizado. Bom, como eu tenho uma duração equivalente, eu tenho uma frequência equivalente, que vai ser a quantidade de vezes, ou seja, o número de interrupções que, em média, cada consumidor do conjunto considerado sofreu no período dessa observação, também considerando, né, interrupções maiores ou iguais a 3 minutos. Então, esse DEC e esse FEC vai ser as durações e as frequências equivalentes. Então, são, digamos, valores coletivos, tá? É uma visão coletiva dessa falta de energia. Já o DIC e o FIC, parece negócio de tic-teco, né? O DIC e o FIC vão ser as durações de interrupções, só que agora individuais, certo? Por exemplo, vocês que irão receber a conta de luz todo mês, lá na conta de luz, dentre tantas informações que eu encontro, como o sistema de bandeiras tarifárias, os impostos que são inclusos, a média de histórico de consumo. Então, dentre essas informações, vocês irão encontrar esse DIC e esse FIC também, tá? Além desse DIC e FIC, vocês deverão encontrar também o tal de DMIC, que esse DMIC é a duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora. Então, vocês podem encontrar o DMIC também. Depois vocês dêem uma olhadinha na conta de luz de vocês, tá? Então, dentre as informações, eu devo encontrar o DIC e o FIC. Bom, o DIC exprime o intervalo de tempo que cada consumidor individualmente, considerado individualmente, certo? Ficou privado do fornecimento de energia elétrica no período de observação, considerando as interrupções maiores ou iguais a 3 minutos. E, no caso, a frequência também vai ser a quantidade de interrupções, sendo que a quantidade de vezes aqui. Esse DIC é dado em horas, tá? Que é a duração dada em horas, e o FIC é dado em vezes. Então, foram 4 vezes, foram 5 vezes durante esse mês, certo? Com relação à tabela, como é que eles vão fazer essa consideração? Nós temos a classificação em grupos. Nós temos as causas, tá? Externas ao conjunto, se fosse 0. Programadas sendo 1, fenômenos naturais 2, meio ambiente 3, falhas humanas 4, falhas em equipamento 5 e em outras situações. Se fosse externas ao conjunto, o que seria? Interrupções provocadas por desligamento de equipamentos externos ao sistema de fornecimento. Programadas, interrupções para permitir a execução de serviços de manutenção. Com relação a essa parte aqui, tem que ser, obviamente, acordada pelo cliente. Então, assim,
Quando o técnico da Enel ele vai querer, por exemplo, retirar uma amostra do óleo do transformador que tem lá fora, ele não vai simplesmente desligar o circuito. Ele não vai simplesmente desligar o circuito porque ele achou conveniente. Então tem que ser uma coisa acordada, tem que ser o dono da residência tem que saber que vai ocorrer essa falta de energia durante o intervalo de tempo que ele vai fazer aquela manutenção, certo? No caso de indústrias tem que ser feito da mesma forma. Por exemplo, já teve situações onde eu fui fazer manutenção em transformadores, por exemplo, nas escolas ali de Sá, né, que tem as suas subestações. Então, a gente entra em contato com o diretor, a parte executiva da Enel, e a gente vai fazer o desligamento programado. Bom, mas pode ocorrer também os chamados fenômenos naturais, que são descargas da atmosfera, vento, calor, inundação. Então aqui são casos que podem acontecer, fenômenos naturais, tá? Uma chuva muito forte que ocorreu, um raio que atingiu uma linha de transmissão, uma linha de distribuição. Meio ambiente, contaminação industrial, depósito salino, por contato, queda de árvores, certo? Com relação à queda de árvores, dependendo da situação, pode acontecer de, por exemplo, um galho caiu ali em duas linhas, gerou um curto, desligou o sistema. O religador vai tirar do sistema, mas vai tentar ligar de novo. Na terceira tentativa, que o religador tentar jogar para o circuito funcionar e ver que o problema não parou, não foi sanado, então o religador deixa o circuito desligado até o técnico ir até o local e verificar o que foi que aconteceu. Aí tem falhas humanas, né, que pode ser interrupções provocadas por erros acidentais. Então, o técnico achava que era para ter aberto aquela seccionadora e abriu uma outra seccionadora ou outra chave fusível, ou ele fez um desligamento incorreto, achando que era um e era outro. É por isso que nós temos as codificações operacionais, né? Um técnico, quando vai fazer um desligamento, ele tem um rádio, ele entra em contato diretamente com a equipe técnica da Enel, no caso, o centro de controle. Ele, com o celular, ele tem a comunicação com o técnico lá do centro de controle e vai dizer, olha, eu vou desligar o 02 Joule 4, então 02 Papa Uno, porte 26. Então, assim, essas comunicações elas são gravadas e o técnico ele tem que fazer a comunicação, repetir a mensagem, justamente para não ocorrer uma falha de desligar o circuito errado. Mas podem ter falhas em equipamentos. Aí vamos lá. Essas falhas em equipamentos não é para ocorrer. E se ocorrer uma vez na vida, de uma maneira muito esporádica. Porque se a concessionária ela se resguarda com relação à manutenção dos seus equipamentos, a manutenção preventiva, né, qualquer problema que pode ocorrer nesse tempo, então, justamente nesse momento, vai evitar que qualquer defeito, qualquer falha que ocorrer em algum componente do sistema possa ocorrer. Lógico, pode ocorrer? Pode, alguma falha no equipamento, mas assim, não tem que ser uma coisa rotineira não, tá? E outras seriam as causas não classificadas. Vamos lá com relação à apuração do DEC. Como é que funciona? Outra vez a letra sigma aí acompanhando a gente. Então, para que eu calcule esse DEC, tá? Eu tenho aqui o somatório, tá? Aqui seria o somatório das interrupções, no caso. Esse CAI vai ser o número de consumidores, tá? Do conjunto considerados atingidos na interrupção, vezes o total de consumidores do conjunto considerado, aqui o tempo, né, de interrupções dividido pelo número total de consumidores. Então, vai ser simples. Eu vou mostrar para vocês uma tabela, e nessa tabela eu vou ter uma quantidade X de consumidores, número de consumidores afetados, tá? O tempo dado em horas dessas interrupções, e vou dividir pelo conjunto de alimentadores, que é um conjunto de consumidores, tá? Deixa eu ver aqui, passei direto, pronto. Já o FEC vai ser mais simples ainda. Vou fazer o somatório, não vai ter o tempo utilizado, porque eu só vou querer saber, para essa situação, a frequência dessas interrupções. Essa frequência vai ser dada em vezes, vai ser um valor adimensional. Eu não vou precisar me preocupar com relação a colocar nenhuma unidade, porque a frequência vai ser dada em vezes, né?
Então, a frequência foi 0,55 vezes, foi 1,2 vezes, tá bom? Então, eu vou ter o DEC, que vai ser a duração em horas, e eu vou ter o FEC, que vai ser dado em vezes, tá bom? No caso do DIC, e o FIC vai ser o modo mais simples que nós vamos fazer, tá? Que o DIC vai ser dado em horas, que vai ser a duração de interrupções por consumidor considerado dado em horas. Vai ser mais simples ainda, porque o DIC eu vou só somar a quantidade de horas que ocorreu esse problema, e o FIC vai ser a quantidade, a sequência. Quantas vezes ocorreu isso aí? Foi 5 vezes, pronto, não precisa nem de cálculo. O FIC vai ser a quantidade de vezes. O DIC vai ser a quantidade de horas. E essa quantidade de horas vai ser a soma, ou seja, vai ser o somatório do tempo de duração da interrupção. Certo? Então, a questão vai ser o seguinte. Considere um alimentador com 50 mil clientes. Nesse alimentador ocorreram as seguintes falhas. Então, eu vou mostrar para vocês no cálculo uma tabela como essa. Vai ter a sequência. Então, nós vimos aqui, olha, que nós tivemos 3 interrupções de fornecimento de energia elétrica, número de consumidores afetados. Na primeira vez que ocorreu essa interrupção, 5 mil consumidores ficaram 4 horas sem fornecimento de energia elétrica. Para a segunda situação, 8 mil consumidores tiveram a falta de fornecimento de energia elétrica durante 5 horas. E na terceira ocorrência, 6 mil consumidores foram afetados durante 3 horas. Então, para essa questão, eu quero calcular o DEC e o FEC desse alimentador. Por gentileza, eu peço para que vocês copiem, que eu vou fazer junto com vocês, tá? Essa questão. Vou dar 3 minutinhos para a gente copiar essa questão. Até então, pessoal, vocês entenderam essa parte aqui? Conseguiram entender? Alguém tem alguma dúvida? Sim, professor. Pode dizer. Entendi. Sim, você entendeu sim, tinha alguma dúvida. Então, por gentileza, vocês vão copiar, nós vamos fazer, vocês vão ver que é simples, tá? Tanto quanto foi a potência instalada e potência firme. E a gente vai fazer essa questão. Do mesmo jeito, eu vou fazer junto com vocês, explica, depois eu coloco outro para vocês fazerem. Meus amigos, falta 1 minuto, tá bom? Para na nossa conexão cair. Vamos tirar uns 10 minutos, tá bom? Vamos tirar o nosso intervalozinho, tomar um café, se esticar um pouco. Aí depois dos 10 minutos a gente volta de novo, tá certo? Quem não der tempo de copiar essa parte toda, eu vou colocar de novo essa questão e eu vou fazer a explicação do procedimento para a gente calcular o DEC, o FEC e o DIC e o FIC vai ser mais simples ainda. Podemos passar adiante? Vocês estão me ouvindo aí, do outro lado? Tá, professor. Eu estou. Então podemos, Sim, pode. né? Podemos prosseguir? Por mim, pode. Vamos lá. Como é que eu vou fazer esse procedimento? Veja que esse alimentador tem 50 mil clientes. Se o alimentador ocorrer essas falhas, beleza. Vou calcular o DEC e o FEC. Como é que eu vou fazer esse procedimento? Para calcular o DEC, você vai fazer o somatório do produto da duração com o número de consumidores afetados. Então, por exemplo, tanto faz 5 mil vezes 4 ou 4 vezes 5 mil, tá bom? É a mesma coisa, não interfere em nada não. Então, você vai fazer 4 vezes 5 mil, mais o 5 vezes 8 mil, mais o 3 vezes 6 mil. Ou tanto faz, ou o contrário também, é a mesma coisa. Você vai pegar esses valores e vai realizar a divisão por 50 mil, tá? Que é a quantidade de clientes, tá? Desse alimentador. Oi, levantaram a mão? Não, foi eu aqui, professor, desculpa. Tranquilo. Certo, pessoal? Então, beleza, olha. 4 vezes 5 mil, mais 5 vezes 8 mil, mais 3 vezes 6 mil. Ou 5 mil vezes 4,
mais 8.000 vezes 5, mais 8.000 vezes 3. Esse valor dividido pela quantidade de clientes total. Realizando esse procedimento, então você tem 4 vezes 5.000, 20.000, 5 vezes 8.000, 40.000, 3 vezes 6.000, 18.000. Realiza a soma deles, que no caso dá 20, 40 dá 60, com mais 18, 78. Então, 78.000 dividido por 50. E eu vou encontrar o valor total de 1,56 horas. Na matemática, se você quisesse cortar esses 3 zeros com 3 zeros, dá no mesmo, né? Ficaria 78 dividido por 50. Tá? Então, por gentileza, copiem. Vocês entenderam essa parte, né? Eu vou multiplicar essas partes aqui, vou realizar a soma e dividir pelo número de clientes total, que na questão já indica para mim. A soma deles deu 78.000, dividir por 50.000, então a duração em média, porque isso aqui é coletivo, é de 1,56 horas. Então copiem e a gente vai passar para o FEC. Tem mais alguém copiando? Eu já terminei, professor. Vocês irão ver que o cálculo do FEC ainda se torna até mais fácil, porque no FEC eu não vou utilizar a duração dada em horas. Eu vou utilizar simplesmente o número de consumidores afetados e os clientes, né, daquele alimentador. Bom, vamos fazer o FEC. O FEC vai proceder da seguinte forma. O FEC eu vou pegar 8.000, somar com 5.000, somar com 8.000, somar com 6.000. Realizar a soma dos três e vou dividir pelo número total dos clientes, né, do alimentador. Realizando a soma deles, eu tenho 19.000, né? 8 com 5 dá 13, com 6 dá 19. 19.000 dividido por 50.000, eu tenho uma frequência de interrupções equivalente para o consumidor em 0,38 vezes. Então, é uma média, tá? É um dado coletivo, DEC e o FEC. Eu não vou utilizar a duração. Para calcular o DEC, aí sim, eu vou pegar essa duração para ser multiplicado junto com o número de consumidores, vou somar todos eles e vou dividir pelo número de clientes desse alimentador. Aqui eu vou somar simplesmente o número de consumidores afetados e vou dividir pelo valor total lá do número de clientes do alimentador, certo? Vou esperar vocês copiarem, a gente vai partir para o cálculo do DIC e do FIC. E vocês irão ver que ainda é mais fácil ainda do que isso aqui. Só 2 minutinhos para vocês copiarem.
Podemos prosseguir? Por mim, pode. Por mim, sim, também, professor. Já ok, já. Então, aqui já foi. Considere o conjunto pertencente ao alimentador da questão anterior, que foi afetado por todas as faltas de energia relacionadas. Então, levando em consideração que esse alimentador foi afetado por todas as faltas, eu quero calcular o DIC e quero calcular o FIC do alimentador. Preste atenção. Aqui é a mesma tabela que nós utilizamos agora. Veja como é fácil. Para calcular o DIC, é a quantidade de horas. Então, você vai simplesmente somar a duração. 4 mais 5 mais 3. Só isso. E o FIC? 3 vezes. Mas por quê? Porque nós tivemos 3 ocorrências. Então, eu tenho 1, 2, 3. Então, foram 3 vezes. Se tiver 5, 5 vezes. Só isso. Eu não preciso de cálculo para o FIC. E para o cálculo do DIC, eu vou calcular simplesmente a duração dada em horas. Então, é só isso, pessoal. Somente isso.